Olá, tudo bem? O Cinão na Web hoje fala sobre Zona Franca de Manaus, Newton Correia. Por que todos os anos, todas as vezes, a gente continua discutindo sempre as mesmas ameaças? O que é que incomoda tanto a Zona Franca? É um problema de origem, é um problema de mercado que tem a Zona Franca de Manaus. A instabilidade e a própria dinâmica do mercado. E hoje nós temos dois grandes problemas para enfrentar. E olha que ainda não passou a PEC da música, que ameaça os 7 mil postos de trabalho, de empregos diretos, na produção de CD e DVDs. A prorrogação da Zona Franca de Manaus, que assim que foi anunciada, houve uma série de protestos oficiais, entre aspas, da imprensa do Sudeste contra a prorrogação da Zona Franca de Manaus. E o tablet, que a gente não pode esquecer, né? Que não dá para esquecer uma derrota no passado, porque todo mundo esperava que a produção do tablet, a empresa que veio se instalar em Jundiaí pudesse também se instalar aqui no estado. No entanto, o estado não ofereceu condições de trazer para cá a indústria e ficou para o Sudeste. Ou seja, a gente tem aí a instabilidade jurídica, que até agora não foi concretizado, né? E nem vai ser. Nem vai ser. Politicamente é quase que inviável por conta das pressões. É natural do mercado. O mercado é natural. As brigas de mercado são assim, eles não têm fim. O mercado é dinâmico. PEC da música, a gente tem ainda os tablets e o que agora ameaça mais outras novas ameaças, é isso? Exatamente. Ontem, duas matérias, uma no estado de São Paulo e a outra na Folha de São Paulo, coincidentemente do Sudeste de novo, vem duas informações. A primeira é de que o governo quer estender aos telefones celulares os benefícios que são dados aos computadores e à produção de tablet, ou seja, um golpe contra a Zona Franca de Manaus, e incentivos por meio de isenções fiscais, da mesma forma como acontece na Zona Franca de Manaus, que é o estado que tem constitucionalmente a garantia desse privilégio. Agora é interessante, Newton, que se isso de fato se concretizar, e é possível que se concretize, tecnologicamente falando, porque hoje os celulares estão se aproximando cada vez mais de um mini computador, das suas funcionalidades. E aí a gente precisaria de mais um tempo para falar sobre isso, de lei de informática lá do governo FHC. E a outra medida, Álvaro, é exatamente um plano do Ministério das Comunicações que prevê aí o aumento da produção de smartphone no país, liberando geral a isenção de tributos federais, PIS, COFINS, o IPI. E com isso reduziu o preço do produto, né? Reduziu o preço do produto em 25% para popularizar o smartphone, que é hoje, segundo pesquisas do governo federal, o maior meio de acesso da população e o sonho da classe C em ter acesso. Então, com base nessas informações, o governo, o Ministério das Comunicações pensa em liberar geral mesmo, a palavra é liberar geral. E aí, quando a gente fala liberar geral, a gente já foi o golpe contra o privilégio da Zona Franca de Manaus em ter essas vantagens de isenções fiscais para a produção, para garantir esse modelo de desenvolvimento aqui na Amazônia. Agora, interessante que pouca gente sabe, mas hoje a gente tem duas grandes indústrias de produção de smartphones aqui, a Nokia e a LG. Né? Como vai ficar... E a Samsung. E a Samsung, né? E a Samsung. Exatamente. Como é que vai ficar isso, né? Então, são duas medidas que vêm do núcleo de poder da Presidência da República e que afetam esses setores. Esse setor que é muito importante no polo industrial de Manaus. Ou seja, são dois golpes muito fortes contra a Zona Franca logo no começo do ano. E é interessante que as últimas pesquisas de 2010 já falavam um pouco sobre isso, que o número de vendas de smartphones superaria no final do ano, em dezembro. Eu realmente não vi os números de dezembro, mas são um número das grandes operadoras, uma pesquisa encomendada por elas, já superaria, a venda de smartphones já superaria a venda de computadores. Então é com base nessa informação que o governo federal está atacando aí nesse setor, e certamente vai haver
vai haver chadeira aqui na Zona Franca de Manaus. Agora vamos levar para o lado político. Eu queria levar. Sim, eu queria só completar, porque ontem na apuração dessa matéria, dessa nota que a gente está trabalhando hoje no Sim Não, coincidentemente, a Superintendência da Zona Franca de Manaus não se manifestou sobre esse assunto, o que revela uma outra fragilidade que nós tivemos na Zona Franca desde o ano passado, quando a titular, Flávia Grosso, foi exonerada do cargo. Pois é, que aí é onde eu quero entrar, que é a questão política, né? O que é que mudou do governo Lula para o governo Dilma em relação à Zona Franca? A gente tem claramente, né, no que pese aí os tablets, né, e as discussões que sempre existiram em menor escala, né, em todos os governos, sem exceção inclusive do Lula, mas a gente percebeu no governo Lula, no período do governo Lula, uma proteção, né, uma blindagem à Zona Franca muito clara e verbalizada por ele várias vezes para o Brasil inteiro ouvir. E a gente não vê isso na Dilma. Não, eu acho que o mesmo grupo, mas é um pensamento diferente. Essa questão é mesmo de vontade política. A Zona Franca de Manaus, ela só se mantém por vontade política, porque por força de mercado isso aqui não aguenta mais. E nós estamos apenas vendo os primeiros atos do mercado contra a Zona Franca. Quando eu falo de mercado, eu falo de uma concepção maior. Não estou falando de brigas entre estados, entre regiões. Eu estou falando que o mercado, ele vai atrás da melhor fatia. Da melhor forma. Então, e quando o governo toma decisões, por exemplo, de estabelecer igualdade de condições no Brasil todo, a Zona Franca de Manaus perde essa vantagem comparativa. Então, a gente não tem infraestrutura, a gente não tem... Exatamente. A nossa logística é mais complicada. Os mesmos problemas de sempre que, diga-se de passagem, os políticos tiveram a oportunidade ao longo desse período que a Zona Franca, digamos, sobreviveu para resolver e não resolveram. Então, a única coisa que pode proteger a Zona Franca mesmo é a vontade política. Mas veja que a própria vontade política, ela é atacada pelo mercado. A presidente Dilma veio aqui no dia 24 de outubro, no aniversário de Manaus, anunciou a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, anunciou a extensão dos benefícios fiscais para a região metropolitana. E aí, logo em seguida, no dia 25, a Folha de São Paulo estava com um editorial criticando a decisão da presidenta e dizendo que a Zona Franca é um modelo risonho. Bom, diante de todos esses fatos, Newton, o que cabe nesse momento para os nossos representantes em Brasília, os senadores, os nossos deputados federais? Quer dizer, a gente sempre soube que o Amazonas esteve em minoria, né? Isso é natural. Mas a gente sempre viu uma articulação muito forte de alguns atores políticos nossos em Brasília. Esse cenário, com as peças que hoje estão aí, é possível de se ter algum tipo de... Alguma voz dissonante. Que possa realmente garantir alguma coisa? Não exatamente da forma que a gente via até 2010. Né? Por quê? Porque todos os parlamentares, sem exceção, são governistas. E no governo passado, no governo Lula, tinha uma oposição forte do senador Arthur Neto, hoje ex-senador Arthur Neto. Então é bem provável que talvez a discussão vá correr ali mesmo no bastidor da base do governo. Exatamente, a articulação se dá de outra forma, não? Mas não é mais fácil negociar assim? Sim. Do que negociar como oposição? Sim, cada qual usa a arma que tem. Os governistas vão trabalhar numa conversa de bastidores, numa articulação política. Como é que agia o senador Arthur Neto? Ele agia travando votações em plenário, travando as matérias do governo. Então, funcionou em várias ocasiões, em várias situações, como em votação de empréstimos. Hoje a situação é diferente, nós não temos um parlamentar de oposição. No Senado são 3 parlamentares do Amazonas, mas todos governistas. Bom, então a gente agora é aguardar, né, Newton? Depois dessas 2 notícias aí... Vamos aguardar. Pena que nós estamos no começo do ano, está todo mundo desarmado, os parlamentares de férias, a Zona Franca de Manaus, a Suframa sem o titular, que assume só na terça-feira que vem. A classe empresarial também está de férias e as notícias estão aí à vontade
mostrando essas intenções contra a Zona Franca de Manaus. Bom, um outro assunto que a gente quer conversar aqui, Newton, é trazer à tona o caso Imparsanco, né? Como é que está esse caso hoje aí? Não está mais. Não está desde o ano passado. A irregularidade da Imparsanco, que foi acusada pelo deputado José Ricardo de ter superfaturado em obras de tapa-buraco. Essa representação foi no TCE, o TCE julgou, arquivou, o procurador João Barroso protestou, ou seja, ele pediu que não fosse arquivado, interpôs um recurso, só que agora a gente tem uma informação de bastidores, ele desistiu do recurso. E ele pode desistir? O Ministério Público, em tese, não pode desistir depois que representa, né? O Código de Processo Penal, que é o código que disciplina o rito dos processos, impede. E aí, Álvaro, ficou a grande interrogação, o que fez com que ele desistisse de protestar contra a decisão dos próprios colegas. Bom, de tribunal. De fato, ele deve uma explicação aí, né? Deve uma explicação, a gente está cobrando. Vamos esperar. Bom, e para finalizar, a gente quer trazer também o nosso senador Alfredo Nascimento. Depois do vexame que foi a sua saída do Ministério dos Transportes, como é que está a sua base? A gente falou, já vai começar a esquentar aí os assuntos em torno das eleições. Ele, em tese, seria um pretenso candidato, mas aparentemente esvaziou-se, né? O grupo dele está completamente destruído, todo mundo pegou o seu rumo e os últimos que restam parece que também já entram em atrito com ele. Isso é interessante porque ele sempre foi sempre teve um grupo muito pequeno ali de pessoas ao redor, mas pessoas muito fiéis a ele. Muito fiéis, né? Exatamente. Para onde ele foi, essas pessoas foram com ele, né? E é exatamente um desses aí que a gente está tratando na coluna Sim Não desta sexta-feira, que é o ex-deputado Sabá Reis, que é titular da IMOC, que é a autoridade que trabalha com hidrovias e portos da Amazônia Ocidental, nomeado por ele, indicado por ele para esse cargo, e no entanto a informação que a gente obteve de pessoas que estão ali ao redor da família de Alfredo é que os dois, Alfredo e Sabá Reis, já não se dão mais muito bem, não. Ou seja, as últimas peças ali também já estão saindo ali. Se Alfredo... Sabe o motivo, não? Não. Ninguém tem ainda detalhes. Informações de bastidores. Certamente consequência da saída dele do Ministério dos Transportes, mas eles já dormem de costas um para o outro. Bom, e é isso aí. O Sim Não na Web fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais detalhes, mais discussões em torno dos temas políticos e relevantes da cidade, mas você pode acompanhar na íntegra a coluna Sim Não no seu Jornal A Crítica de todos os dias e também acessando o www.acritica.com para muito mais notícia e muito mais informação. A gente agradece. Até lá.